Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos e hoje a gente vem de combo. 3 amigas, 3 mulheres fantásticas, 3 profissionais de educação física. É com a maior satisfação do mundo que eu apresento a vocês hoje Kelly Braggio, Cristiane Giovanni e Renata Nogueira. Meninas, obrigado pelo convite. Como alguém falou pra mim que gosta de quebra de protocolos, você de casa não tem noção de como já começou o bastidor. Então, assim, fica até o final que vai ser muito bom. Eu queria passar a palavra a vocês para poder falar com o pessoal de casa. Gente, queria agradecer pelo convite, agradecer a nossa gestora maravilhosa lá da Comissão Grande de Tijuca, a Tatiana. Então, é isso, agradecer, estar aqui e vamos embora. Vamos falar muito hoje. Essa é a expectativa. Oi, eu quero agradecer muito pela oportunidade, é uma honra fazer parte desse momento aqui, com as minhas amigas, com o George, com esse time lindo aqui do CREF. E agradecer também pelo convite, é uma responsabilidade enorme, né? Tá aqui, são 70 mil profissionais de educação física e tá aqui sendo representada junto desse time que faz toda a diferença nesse mundo. Então, quero agradecer a minha família, ao convite. Tati, muito obrigada por esse momento. Aproveite. E aí, Cris? Eu queria agradecer ao professor Hernani pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem da Natasha desse podcast. É a primeira vez na minha vida que eu participo de um podcast. Eu estou muito feliz. Muito obrigada a todos os apoiadores, aos meus alunos, né? Que hoje eu tive que falar que eu vinha para um podcast. Você de casa deve estar bem feliz. E tem história, hein? Vamos lá, até o final, fica até o final. Os alunos têm que curtir, têm que compartilhar. E ó, bota a opinião lá que eu vou adorar. Bom, meninas, vamos começar esse bate-papo, né? Para quem está em casa conhecer um pouco de vocês. E a gente costuma falar assim, a gente não quer saber agora da Kelly Braggio, da Cristiane Giovanni, da Renata Nogueira, a gente quer ir lá atrás. Na Kelly, na Cris, na Rê. E aí, como é que foi a infância de vocês? Aonde foi? Teve alguma influência? Eu já sei que tem spoiler de esporte, mas eu vou deixar para elas falarem. Vamos lá. Então, eu tive educação física escolar, eu gostava muito, né? Já comecei gostando, eu vim de escola pública, então eu estudei lá em Vila Isabel mesmo, 2 escolas lá, né? E eu tive posso falar que eu tive educação física escolar. Tive mesmo professores assim maravilhosos, passavam por todos os esportes. Quando a escola era pequena, tinha um pátio, a gente tinha um professor que ele era militar, então ele levava alguns treinamentos militares e isso ficou muito, muito guardado para mim, esses 2 professores que eu tive, que fizeram a educação física escolar valer a pena para mim. Então você teve uma... E aí você, só pra gente entender um pouco, você era aquela aluna assim, meio que poliesportiva, queria fazer tudo, ou tinha algum esporte específico, como é que era? Não, eu era meio nerd, né? Eu ficava assim, meio parada, mas eu gostava de me envolver com tudo. E aí eu acho que eu fui me apaixonando por causa dele. Prática, né? Com a prática, exatamente. E aí, Rê, como é que foi essa infância? Ai, a minha infância foi momentos muito incríveis, assim. Meus pais, né? Então, eu sou filha de porteiro. Então, porteiro e empregado doméstico. Então, assim, eles batalharam tudo que podiam para fazer o melhor por mim, pelo meu irmão. Então, assim, a gente viveu momentos muito importantes. Eu era de escola pública também, então assim, eu participava de tudo que podia. Minha mãe meus pais me levavam para a escola, mas assim, era uma situação que a oportunidade que pintava eu estava dentro. Educação física, eu era tipo aquela aluna que estava grudada no professor. Então, já começou daí, né? Aquela sensação boa. Acho que eu sempre gostei de grupo, participava de tudo. E aí, foi ensino fundamental 2, né? Que hoje é o fundamental 2, o antigo ginásio. Aí eu fui para uma escola, eu morava na Zona Sul, a escola Jorge Fischer, que sempre motivou, meus professores eram maravilhosos. E daí eu comecei a participar dos times da escola. E isso me levava para o mundão, né? Porque... competição escolar é bom demais, né, gente? E era muito diferente, porque assim, eu tava, né? Eu morava... Né, meu pai era porteiro, beleza, a gente... Sempre não tivemos nunca problema com isso, e sim, eu aproveitava aquela força, meus pais batalhavam e corriam, e eu levo isso comigo sempre na minha vida, mas assim, o mais legal que me levavam para a escola americana, oportunidade de estar em lugares que eu nunca imaginava, então assim, isso me levava ao meu lado competitivo, então eu adorava participar de tudo ali, e me levava para mundos diferentes, então isso era muito maneiro, porque
aquela questão, né, de você tá competindo, conhecendo escola nova, pessoas novas, grupos. Foi muito incrível, assim. Então, o esporte começou a fazer parte da minha vida. Aí, quando meu pai foi mandado embora, quando eu tinha 14 anos, eu fui morar numa comunidade na Gávea, Parque da Cidade. Minha raiz, assim, e lá tinha o time feminino de futebol. Então, eu jogava futebol, basquete, eu era do coletivo, nunca participei de esporte individual. Então, basquete, futebol, handball, eu participava de tudo. Até ontem, vendo o handball, eu falei com a minha filha, eu venho assistir, porque me lembra a minha infância, sabe? Tipo, eu participando daqueles jogos ali que tem muito tempo que eu não jogo. E aí, aquela situação toda que eu vivia, tipo, me remetia a várias situações... no mundo, assim, que eu falava assim, caraca, cara, não é possível que eu tô vivendo isso. E me perdi. Não tem problema. Vamos lá. Eu tava na questão... Seu pai foi demitido. Meu pai foi demitido, isso aí. Lembrando no futebol. O futebol fez parte da minha vida dos 14 até a universidade, até 19 anos. Então, era futebol de praia. Então, eu jogava de domingo a domingo. E era na Praia do Leblon. Então, assim, todos os dias, depois da escola, eu ia jogar futebol. E, assim, era... Sabe, Jorge, assim, era uma... Foi minha vida, me moveu por muito tempo. E também tinha competições e tal. E o esporte me levou também para fazer testes. Não, era muita panela, né? Antigamente tinha muito preconceito o futebol feminino. Tipo, vamos falar de 2000. Panela não é só antigamente, não. Ainda verdade. Mas era assim, 1996, 1994 e tal. Não tinha tanto a potência que tem hoje, anos, né? O futebol feminino criou-se uma potência muito forte. Sim, né? Eu acho que todo mundo feminino, ele se modificou, né? Que bom por isso. A nossa força, né? Muito... É isso, e tem que demonstrar a força mesmo. E Cris? Vamos lá. E Cris, quando criança, sempre foi muito espoleta, gente. Eu não sou muito diferente do que eu sou hoje, não. Eu falo muito com as minhas amigas sobre isso. Eu nunca consegui mudar. Eu estudei no Colégio Batista Brasileiro, na Tijuca, minha vida inteira. Eu sempre fiquei no mesmo colégio. Eu não sei se foi bom ou ruim, né? E, assim, a gente tinha sempre as Olimpíadas. Eu vou destacar o que mais foi importante nessa época para mim. Tinha sempre Olimpíadas escolares. Quem era a cabeça do grupo, né? Eu. E era uma disputa, porque todo mundo me queria. Porque eu era agitada. Você era competitiva? Porque muito não parou. Você olha pra ela, você fala assim, se for cuspa a distância, ela vai querer ganhar. Só sou eu, cara, entendeu? Eu quero ganhar até se o seu copo tá na frente do meu, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que isso foi bom pra mim, né? Hoje isso pra mim foi bom. Essa competitividade nunca atrapalhou a minha vida, graças a Deus. Até porque você tem que, né, saber dosar. Né? Sim. Mas aí, quando eu era mais nova, né, enfim, tinha muita Olimpíada escolar e tal, e eu sempre era a cabeça, né, então eu é que montava o evento todo, isso eu com... Isso você diz na organização mesmo? Na organização dos eventos da escola, eu sempre estava ali, né, eu sempre gostei muito de gente, de pessoas, de estar entre pessoas, de estar com pessoas, né. Talvez então, isso já fosse um pequeno sinalzinho do que estava por vir. E a professora de Educação Física, que lá sempre foi a Dona Odete, né, que eu nem sei mais, tem uns 3 anos atrás que eu vi Dona Odete, e ela é uma senhora bem idosa, na época ela já tinha até idade, e ela falava, você vai ser profissional de educação física. Caraca! Isso ficou marcado na minha vida, que hoje eu tenho amigos de 40 anos de escola, de 40, 45 anos, a gente tem 2 grupos de escola. E a gente sempre comenta sobre isso. Essa questão da Dona Odete apontar o dedo para mim e falar, você vai ser profissional de educação física. E aí, dentro da escola, eu conheci o handball. Né, eu ouvi ainda agora sobre ele. O handball é a paixão da minha vida, foi tudo para mim. Uma pena que eu não consegui seguir, né, por causa de uma condropatia patelar. Então, vem as lesões, handball, né? Porque antes do handball, eu joguei no Tijuca Tênis Clube, eu fui federada em vôlei. E aí deixaram aquele buraquinho onde coloca as bases. E aí eu correndo aqui no aquecimento, né? Pum, um buraco na minha frente. E aí eu caí com os 2 joelhos no chão. E quando eu cheguei pro handball, eu já era lesionada. Mas eu cheguei muito bem no handball, cheguei como goleira. E. Parabéns. Se tem alguém que eu admiro, é a goleira do handball. Foram 3 anos, nós fomos pro campeonato Rio Grande do Sul, representando o Rio de Janeiro. Olha a responsa. Eu como goleira, eu falei, meu Deus. E o meu técnico, ele não me dava mole, né? Eu acho que eu sou muito também do que eu sou hoje, dentro das minhas aulas, por causa dele. Ele não me dava mole. O mínimo era 800 abdominais. Isso só de aquecimento. Então, assim, o cara me preparou para ser uma boa goleira.
Fomos para esse campeonato Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Primeiro jogo, passamos bem, coladinho ali. Segundo, terceiro jogo para entrar para a final, de semifinal, 35-2 no time de São Paulo, do Colégio Batista de São Paulo, né? 35-2. Por que a 2? Porque elas meteram um gol, entrou porque teve que entrar, porque foi um pancadão, eu não consegui segurar. O segundo, sem brincadeira, gente, eu vou falar que isso vai ficar registrado aqui em memórias. Eu deixei entrar porque eu fiquei com pena das meninas. É mesmo? Eu virei de costas. Eu tô com um pouco mais de pena dado 35. Essa eu tô realmente Eu virei de costas e falei, entra essa bola. A bola entrou. O técnico me olhou e bateu palma. Foi uma forma de fair play, né? Na sua cabeça. O cara bateu palma. Legal. E eu deixei a bola entrar. Eu falei, não, 35-1 não vai rolar. Sabe? Então o que eu falo? Essa coisa de competição, eu sei dosar, né? E aí no final abracei as meninas e tal, enfim. Devido a isso, o handball, ele foi criando outras vertentes além de atleta. Eu entrei para ser voluntária da escola Ursina da Fonseca, municipal Ursina da Fonseca. Eram 100 cabeças de alunos da comunidade do Morro da Formiga. E numa quadra para eu definir 17 para o time masculino, 17 para o time feminino, junto com o professor de educação física, como auxiliar dele. Da seleção. Porque eu já estava quase entrando para a faculdade. E eu achei isso lindo, porque ele falou, cara, a sua história vai mudar a história de vida dessa criançada aqui. Você vira uma referência, né? E aí eles choravam, porque eles queriam entrar para a equipe. E aí não podia. Aí o que eu falei pra ele? 83 é que fica no coração, sinistro, né? Entendeu? Mas o esporte tem isso. O esporte tem isso, a gente mostrou pra eles isso aí. Aconteceu. Resumindo, no meu primeiro ano nós fomos campeões da CRE, né? Da região, da Tijuca, ali fomos campeões. E em 2001, 2002, de novo. Então, crianças que não sabiam nem o que era bola de handball. E isso acrescentou muito na minha vida, né? Isso é uma coisa que veio desde pequena, de escola, né? E essa coisa da liderança também é muito legal. Então, eu queria perguntar para vocês três, antes de continuar a história de vocês, como é que vocês hoje, como profissionais de educação física, percebem a importância do esporte, não para ser atleta? Porque eu acho que é muito bacana da gente pegar esse gancho que você trouxe. Não a questão de ser atleta, mas a questão da formação do indivíduo. Como é que vocês percebem isso? Pra mim, a educação física foi muito... Eu acho que a educação física é muito importante desde lá da base, pra criança poder vivenciar o movimento, poder vivenciar todos os esportes, escolher o que ela quer fazer, porque o adolescente, ele precisa estar em movimento. A criança e o adolescente, eles precisam estar em movimento. Então, eu acho que se a educação física apresenta tudo que existe para ela... eu tive educação física baseada em treinamento militar. O professor conseguia trazer aquilo em forma de brincadeira pra gente. E eu tive a vivência de todos os esportes. Então, isso me deu a oportunidade de escolher o que eu queria ali na minha adolescente. O que eu queria fazer ali adolescente. Mas você pôde vivenciar. Eu pude vivenciar. E eu acho que isso é importante para a formação do indivíduo, para a formação... para ele vivenciar esse movimento. Não tem problema de movimento, se apaixonar pela atividade física, porque ele vai precisar agora e ele vai precisar lá na frente da educação física. E Kelly, não só o movimento, né? Porque o que a Cris traz, por exemplo... o entendimento de um fair play cara, não precisa ser assim. Você precisava ganhar porque o esporte tem isso. Sim. Mas traz isso também, né? Além do movimento... conviver em grupo também. As regras, o fair play... Colaborar. Isso te molda, né? Eu acho que o esporte, principalmente hoje em dia, ele traz a criança para o mundo real. A gente está vivendo muito de telas, virtual. Então, pós-pandêmico, assim, né? E eu acho que a gente... lida com um todo, a autoestima, a questão de você lidar com as frustrações, a questão de ser competitivo. Imagina, esses 87 que não entraram, eles têm que entender, 83, que não dava e que vão ter outras oportunidades. Isso é muito legal também. Isso é muito legal, porque assim, a vida é competitiva. A vida é frustração todo dia. Você tem que saber lidar, perfeito. Exatamente, e aí essa questão equilibra muito mente e corpo, porque a funcionalidade do corpo, para ela viver melhor, tá muito saudável, mas fora isso, a tua mente tá forte. Então, assim, a criançada hoje em dia lida com o mundo comparativo, né, de rede social. Só que ela não tem aquela autoestima. A grama do vizinho é sempre melhor que a nossa. A vida fake da rede social. E aí você equilibrar pra vida real é muito bom. Então, o esporte faz isso constantemente, né? Independente do individual, do coletivo. É o saber ele perder, faz, né? Exatamente. É o saber perder. Tu cai e sabe levantar, né? E o lindo disso tudo foi eles falarem que eles não conheciam uma bola de handball. Isso, e eu falei com a diretora. Olha, que nem que ele falou, acesso, dá o acesso. Falei com a diretora, eu falei, Rose,
a gente precisa comprar material, porque eu tenho bolas velhas, eu tinha bolas velhinhas, né? Minhas mesmo, que eu levava para treino, para brincar. E eles ficavam fascinados com aquela bola. Eu tinha um garoto, e a faixa etária era de 15 a 17. Mas apareceu um garoto... Uma idade super delicada, né? 13 anos, ele era um goleiro incrível. Eu comecei a treinar ele. E ele, com 13 anos, eu falei, gente, garoto, eu vou deixar ele entrar. Ele entrou pro grupo. Ele era o menorzinho do nosso grupo. Cara. E eu tinha um... Mas a evolução dele foi absurda, né? Porque ele já estava treinando com... Absurda, ele agarrava tudo. Quando eu chegava com ele e com o meu central, que ele voava isso aqui do chão, ele voava isso aqui do chão, que ele parava assim, ó, no ar, e arremessava. Todo mundo, subia aquela galera, eu tô, fica só de falar. Vou fazer, e até hoje eu falo com ele. Vou fazer de novo o que você falou que eu gosto que eu faço, que é quebrar o protocolo. Quero sua ajuda, mas eu vou jogar para vocês duas, porque é algo que me angustia e eu quero a opinião de vocês. Por que ainda não chegou o momento do handball? Porque assim, a gente já teve o vôlei, mídia, comprou e foi. Exatamente. Já teve, o futebol sempre teve, não tem o que discutir, né? Mas o basquete, mas o handball é um esporte tão lindo, mas ele não chega a um momento de... Que nem você falou, de vivenciar... Vocês têm alguma visão do porquê? Porque eu não tenho, de verdade eu não sei. Então, eu acho que a base hoje em dia da educação física escolar mudou, né? Mesmo assim, eu falo dos profissionais. Cada vez que eles conseguirem colocar em prática tudo aquilo que é proposto, porque essa questão do cooperativo, até que ponto o competitivo é ruim? Eu acho que começa daí. E a consciência corporal, como ela falou, essa questão do... Essa base sendo forte, aí essa questão de mídia, né? Agora elas estão na Olimpíada. Até uma das atletas deu entrevista, ela é de Anchieta. Gente, é porque a gente está gravando no período das Olimpíadas de Paris. Tá? Como fica na nuvem, só para vocês se posicionarem no momento. No dia da abertura. Então, é uma questão que ontem, né, teve o jogo, e aí a atleta de Anchieta, falando do nosso Rio de Janeiro, ela falando, cara, como eu cheguei até aqui. Então, assim, tem atletas que moram fora do país, mas, assim, para você conseguir chegar a um patamar de alta performance nesse esporte ainda... Tem que ser fora do Brasil, né? Ainda... Porque o vôlei passou muito por isso, né? Sim, o vôlei, quando ele começou a pegar a TV aberta, foi a hora que ele explodiu. Sim, tanto que acharam que ontem, eu vou voltar, porque eu assisti o jogo inteiro, que a Espanha e o Brasil ganhou. Só por ser exatamente. E há 10 anos que o Brasil não ganhava da Espanha. Então, vamos voltar, senão eu me perco. Mas o bom é esse, é o nosso bate-papo. Bom, vamos voltar para a história de vocês, vou inverter a roda, hein, para Kelly terminar. Como é que foi esse momento, para a gente entender a trajetória de vocês? Como é que foi esse momento que é super injusto na vida de todo mundo, né? Você tem que decidir a sua vida aos 17, 18 anos. Como é que foi essa parte de escola? Passou alguma outra graduação na cabeça de vocês? Sempre foi a certeza? Que momento que teve essa certeza? Só pra gente começar a entrar na educação física. Passou. Pela minha assinatura na carteira de identidade, você vê que eu ia ser médica. Entendi. Eu ia ser médica. E aí eu tentei 3 vestibulares. Mas era um desejo seu mesmo? Muito. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas passando mal. Uma coisa que parece, não sei se é espiritual, não sei o que é. Eu sei que é um negócio que eu vejo a pessoa passando mal, eu já quero correr. Eu tenho uma mania de ajudar, sabe assim? E eu não tenho esse negócio de... não tenho problema com sangue, não tenho problema em ver uma pessoa com uma crise epilética, eu não tenho problema com isso. Pelo contrário, a minha madrinha que fala muito isso. Você é impulsiva na hora que vê uma pessoa, né, passando mal. Então, eu sempre quis ser médica. E aí eu tinha minhas bonecas, porque eu sempre ganhei muitas bonecas, e eu fazia elas de minha paciente, né? Aí ganhei aquele kitzinho estetoscópio, aí eu ficava com na boneca, né? No cachorrinho. Tal. E aí eu não tinha essa coisa de fazer os bichinhos de estimação ou os bonecos de alunos como professor. Eu tinha como ser como médica. Que são duas brincadeiras que tem muito, né? Ou professor e aluno, que referencia a criança na escola. Eu tenho pessoas conhecidos que até botavam as plantas para assistir a aula delas, né? E hoje são professores. Botavam as plantas, quando tinha cachorro, dava aula para planta. Falei, gente, é pior do que eu. Então, mas a planta do ursinho de pelúcia, não sei se muda muita coisa, não. Aí eu falei, pai, eu quero ser médica. Aí ele, você tem certeza disso? Falei, absoluta. Bora, o UERJ. Primeiro vestibular. Porque a medicina tem que ser pública, não tem como. O UERJ. Aí fui. Eu sempre morei ali na Tijuca, né? Aí o UERJ, nada. Não cheguei nem perto. Aí segunda vez, vai tentar de novo? Vou. Oxe, claro que vou. Cristiano Giovanni, meu nome. Me respeita. Segundo. Quase que eu passei. Mas quase.
Falei, bora pro terceiro. O terceiro. Mas cheguei muito perto assim mesmo. Aí, não chorei. Aí, parei, pensei e falei, educação física. Né, porque fisioterapia nunca encheu meus olhos. Falei, vou mesmo sem saber que a educação física ia entrar para a área de saúde. Olha que loucura. Uma coisa que... Cuidar das pessoas. Você ia cuidar das pessoas de uma forma ou outra. Entendeu? Cuidar das pessoas. Ajudar porque, as pessoas. na verdade, hoje você tem a chance de cuidar na saúde. Na e saúde. não na doença. Exatamente, né? Aí eu falei, vambora lá. Celso Lisboa apareceu na minha vida, caiu na minha vida assim, né? De paraquedas. Foi onde eu conheci Ana Cristina Barreto, nossa... Brilhante! Aí é coração de todo mundo. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita pra falar dela e eu assumo. Ela me recebeu na faculdade muito bem e aí teve aquele negócio do vocacional. Falei, agora ferrou, vai cair a medicina, vai ter que cair a educação física. Aí fiz o teste, deu a educação física, caiu a educação física. Das poucas vezes que eu vejo vocacional dar certo. Aí quando eu cheguei lá, eu me assustei um pouco, porque eu falei assim, quando eu fui olhar a grade, né? Nessa época eu já era DJ, já trabalhava como DJ, muito até. Aliás, quem clicar aqui embaixo vai ganhar um ingresso pro próximo show dela. Eu trabalho com DJ, eu sempre conserto computador também. Conserto computador, software, né, hardware, dependendo do problema. Então, eu já trabalhava com essas coisas. E aí, quando eu fui olhar a grade, tinha lá, tinha que fazer... Na grade tinha computação, né? No caso, fazer aula para aprender a mexer no computador, software, essas coisas. Português e matemática. Aí eu quase surtei. Eu falei, a época da escola acabou, gente. Português e matemática, não. Eu falei, por quê? Aí a Ana brincando comigo, né? Falou, não, porque aqui sabe que a gente tem que contar até 8, né? 5, 6, 7, 8. Eu falei, tá. Então eu consegui me isentar da matéria de computador, né? De computação. E português e matemática não teve como fugir, né? Agora uma pergunta, então, como é que foi a tua família quando saiu da medicina e foi para a educação física? E essa história aí... Então, só para pegar um gancho, eu tenho uma história na minha vida que eu tive uma família até os 15 anos e a partir dos 15 anos eu tive outra família. Porque eu só fui descobrir que a minha mãe era minha mãe quando eu tinha 15 anos, no meu aniversário de 15 anos. Né? As meninas sabem muito bem dessa história. Então, todo mundo que era pai virou mãe, avô virou tio, primo virou irmão virou, fez aqui assim, ó, né? Fez isso aqui. E aí, quando eu entrei para Celso Lisboa, eu já morava com a minha madrinha, né? Que é a Glória Caminha, um beijo, amo de coração. Hoje a gente não mora mais juntas, tem 1 ano que eu moro sozinha, né? Que eu morava com ela e com meu afilhado. Ela me deu o filho dela para batizar, o Renan, que é o amor da minha vida também. Ela foi uma das apoiadoras, foi ela que me ajudou a pagar a minha faculdade, tá? Eu não tive apoio da minha família. Infelizmente, o meu pai que não era meu pai, era meu avô na época. Ele já tinha falecido quando eu entrei pra faculdade. Então, foi sozinha mesmo, eu não tive apoio. Vou ser bem sincera, o meu irmão César... Ele foi um dos familiares também que me apoiou muito, que me ligava toda hora, perguntando se eu estava feliz, se era isso mesmo que eu ia e faz querer diferença, da né, vida. Porque na época da graduação, todo dia tu tem um motivo para desistir. Porque eu fiquei... barreira, pesado. E um dos meus familiares, assim, que eu prefiro não citar o nome, que na hora falou que eu ia ser juíza de joguinho de bola de gude. Nossa. Então você acha que a educação física vai te levar a algum lugar? Falei, te trouxe aqui. Eu falei, acho, exatamente. Falei, acho que vai levar e eu não quero nem que ela me leve para algum lugar. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. Que as pessoas lembrem que aquela ali me deixou ser feliz numa aula de jump. Aquela ali me deixou ser feliz no handball. Os meninos do handball lá com 15 anos, que hoje estão tudo casados, com filho, me encontram na rua. Professora, quando é que vai ter aquela pelada de handball? Isso é lindo, entendeu? Então isso aí foi a base pra mim. E aí, Rê, como é que foi esse momento? A escolha foi muito natural, assim, porque o esporte já fazia parte, aí o futebol foi me movendo muito, o futebol de praia, eu jogava beach soccer. Só que, assim, essa escolha, quando eu fiz, todo mundo na minha família achava que ia fazer fisioterapia.
Eu queria lidar com reabilitação, eu queria trabalhar com esporte. Eu queria antes disso. Eu queria, exatamente. Não era o que eu queria, mas era isso, com medo de falar que eu ia fazer educação física, porque as pessoas não tinham noção do que era. E aí... Mas era um período que estava diferente. Era um período que não é o de hoje. Não era. Eu entrei na faculdade na divisão. Eu entrei na licenciatura plena. Aí o CREF chegou e falou, escolhe. Na verdade, você veio do MEC, né? Mas Aí eu entrei em 99 na faculdade. Tinha acabado de ser regulamentado. Entendeu? Então, assim, mexe muito isso. Assim, mas como... eu tentei pública, não conseguia, e aí eu fui pra Estácio. E foi na época que a Estácio era junto, fisioterapia e educação física, as primeiras matérias, e foi muito bom. Eu fiz barra, fiz axi. E assim, eu estudava à noite, trabalhava de manhã para sustentar e ajudar meus pais a bancar a faculdade, né? Porque na época, eu nem sei se funciona assim agora, mas era por crédito, então ainda ficava mais caro o investimento assim, mas foi. Então foram 4 anos e meio aí, eu me formei em 2003, mas sabendo muito aquilo que eu queria, assim, mas aí é o que a gente fala, assim, as atitudes, tipo, vai mudando. Eu era tão feliz, fui desde o primeiro momento, porque eu não sabia, mas em 99 eu fiz meu primeiro estágio. E aí comecei, e foi o primeiro estágio com o Álvaro Romano, com a ginástica natural. Até hoje ele atua. Foi meu primeiro estágio, só que assim, estágio em que antigamente era orfanato, então, para trabalhar com a ginástica natural. Então, assim, e era de graça o estágio, mas você começa a dar passos diferentes no que você quer. E a tua família começa a ver o que você tá... você começa a se moldar, mas a sua família começa a ver, pô, era isso mesmo. Entendeu? O que ela precisava fazer. E não só a minha felicidade transmitia. E aí passou aquela pergunta, o que eu achava que, na verdade, era mais a minha cabeça do que propriamente minha família, que minha família sempre me motivou. Meus pais sempre me motivaram. Quem era a moleca de casa do futebol e chegava ferrada dos campeonatos era eu, não era pro futebol. Entendeu? Então, assim, essa situação sempre aconteceu. Então, eu acho que a atitude foi trazendo a felicidade e aquela questão do questionamento foi fortalecendo a minha mente para eu seguir a minha caminhada, sabe? Eu acho que você traz é muito, muito bacana, porque, assim, de todos os profissionais que passaram aqui, né, a gente repara que quando a pessoa escolheu certo, é visível. A realização, o como você se sente bem com aquela... isso. É uma emoção. E eu entendo o que você fala de... Comecei a graduação, tinha um bloqueio, mas quando vai vendo... Primeiro que a gente se perde, né? Porque vem tanta coisa que você... muita coisa, vertente... Mas é isso, você se identifica, né? Muito sinistra. O meu afilhado era meu bonequinho de anatomia. Eu botava ele em cima da mesa e falava, fica quietinho, aqui é o osso tal, osso tal. Ele tinha 2 aninhos, E os amigos dele hoje, os amigos do meu afilhado, eles se inspiram em mim, nas meninas. É isso, gente. É sobre isso. Sabe o que eu tô fazendo? Educação física. Ai, com vontade de chorar. Não, não sei se isso acontece com vocês, mas eu já vi muito... Antigamente, se você perguntasse a alguém, eu falaria assim, não, vou fazer educação. Eu vou fazer. Agora, não, hoje não. Você tem o respeito da palavra. Vamos lá. Exatamente. E aí, dona Kelly? Então, comigo, eu também já sabia o que eu queria, porque quando eu vim dessa base da educação física escolar, eu com esse tamanho todo fui atleta de basquete e fui goleira de futsal. Também te admiro, tá? Tá vendo? 3 anos de goleira de futsal e de handball, gente, tem um lugarzinho no céu. Tem. E eu cresci já nesse meio, chegava em casa com a canela roxa. Minha mãe sempre me apoiava, mas o meu pai falava, cara, isso não é pra mulher não vai ficar com as canelas, vem sempre com as canelas cheias de calombo, vai fazer o quê? E eu amava aquilo. E aí foi engraçado porque... Meu pai falou, não vai fazer não, vou te matricular num curso de modelo. Pensei que ela ia falar balé. E o que tinha no curso de modelo? Tinha uma equipe de futebol do Botafogo. Excelente, cara! Eu fiz o curso de modelo, mas eu fui goleira do Botafogo, que tinha um time de mulheres, que era da época da Suzana Werner, que tinha aquele time do Fluminense, tinha o Botafogo também. E eu fui... Pra onde mas ela chegou em casa. Então, pai, acho que deu errado. E a gente sempre ouvindo que não é pra mulher, né, Kelly? Exato. O handball também não é pra mulher. Por que, gente? E eu vim de vertentes bem preconceituosas, porque eu trabalhava com... Eu era atleta, né, de futebol. Depois eu vim emendando a dança. Então, era educação física. Não tinha outra coisa pra fazer. Era educação física. E eu entrei na faculdade, minha mãe me ajudou a pagar no início, e depois eu pagava com dinheiro, porque eu fui dançarina de alguns artistas.
E eu trabalhava... Fala dos artistas pra gente saber. Eu trabalhava de madrugada e de manhã eu tava na faculdade. Caramba! Então, era pesado. Eu trabalhei já com DJ Malboro, DJ Tubarão, Cláudia Leite, algumas bandas. Eu fiz E aí viajava também, né? Fiz Globo, fiz um monte de coisa. E eu mais viajava do que fazia aqui. Esses artistas iam mais pra fora do que fazia aqui. Então, eu dava com a cabeça no ônibus de manhã, porque eu vinha do aeroporto direto pra faculdade. E eu sofri preconceito dentro. Eu fiz Celso Lisboa também, tá? Na Cristiano Barreto. E eu sofri preconceito dentro da própria faculdade, de outros alunos, onde eu chegava, às vezes, maquiada, de mala. Nossa, cara, e eu escutava de alunos assim, chegou a menina que trabalha na vida. Sim. Eu era bailarina profissional, dançava com vários artistas, e eu escutei isso. E hoje em dia eu encontrei com esse rapaz que me falou isso, e ele falou, cara, desculpa, eu era um idiota. Mínimo, Eu falei, cara, que bom, né? Não, o menino que reconheceu. Anos depois, ele reconheceu. Então eu já sabia, entrei pra Celso assim direto, não tentei vestibular, eu fui. Falei, é isso que eu quero. E nem passou nada pela sua cabeça que não fosse, né? Não fosse. Eu falei, eu vou e é isso que eu quero fazer. Teve esse preconceito no início, né? Eu acho essa sua fala muito forte, Kelly, porque existe esse pré-julgamento, né? Das pessoas. Sim. Mas ninguém sabia o que você passava por isso. Né? De talvez você ter que estudar no avião, sem dormir. Sim. Ninguém olha, né, o que tem por trás daquela figura. Exatamente. Às vezes eu tinha prova, vinha estudando no avião, chegava e vinha dormindo no ônibus, assim, batendo cabeça no vidro do ônibus. Aí chegava, sempre tinha uma piadinha. Porque obviamente você estava com cara de cansada. Não dormiu? Sempre tinha uma piadinha. Aí eu ia fazer a prova e eu dava tudo de mim. Eu tinha o apoio. Eu trabalhei muitos anos com o DJ Malboro e ele apoiava. Um dos critérios para trabalhar com ele era que você cursasse uma faculdade, que você estudasse. Era critério de seleção. Então, quando a gente tinha prova, quando eu tinha prova, ele sentava do meu lado e falava, me explica isso aí, porque você tem que saber. Cara. Então, eu tive um apoio muito grande dele, que eu trabalhei durante muitos anos e eu acho que é isso. E, assim, a história é sensacional. Mesmo com preconceito, eu fui lá e mostrei para chegar aqui onde a gente está hoje. É isso, né? Eu falei isso para a Cris. Ninguém sabe as guerras. Né? E na graduação, você tem todo dia, você tem uma diversidade para vencer. Né? O que vocês trouxeram. E aí não vai chegar a lugar nenhum. Onde é que vocês estão? É sobre isso? As universidades, antigamente, eu estudava até 11, 10 da noite. Não era... É outra, né? A gente, pós-pandemia, tá vivendo uma nova realidade. Então, assim, é bem árduo. Até mesmo ser mulher, voltar. Eu morava no Parque da Cidade, no Alto Gávea, e vinha da Barra. Então, nem tinha onde. Então, assim, aquelas situações que você viu, que você fala assim, caraca, eu vivi isso mesmo. Tipo, eu tô aqui mesmo, porque é muita dor, né? Que você passa vontade de desistir. Ninguém sabe. Porque a galera terminava, né? Ninguém quer saber, na verdade. Barra, né? Uma galera elitizada, assim, que terminava, ia pra chopada. Eu nunca participei de nada que não tinha possibilidade. No outro dia eu era recepcionista da academia. Então eu tinha que acordar 5 da manhã. Então, assim... São escolhas de abdicar de algumas coisas. Exato. E normalmente o que faz a piada é que o pai paga a faculdade e não faz nada pra ele. Normalmente é assim. Na faculdade eu fazia DJ também, era DJ. Então, assim, às vezes vinha de evento direto também. Não, e você vê, são 3 mulheres que tinham que trabalhar pra poder estudar. Eu fui a primeira turma de Educação Física da Celso Lisboa à tarde. Porque era o horário que dava, né? Quando eu chegava de evento 6, 7 horas da manhã, eu tocava em boates, né? Zona Sul, Barra, Recreio e tal. E eu tinha só aquele período da manhã, às vezes, ou pra dormir, ou pra estudar pra prova. E aí agora a gente entra pra mercado de trabalho. Como é que foi essa transição? Antes disso, a gente gosta muito de perrengues. Então, se vocês lembrarem de alguma coisa hilária na época de graduação, pode falar, o que der pra falar, tá, gente? E aí... Tendo essa graduação, como é que foi esse início de mercado de trabalho? Como é que vocês começam realmente agora sim atuando como profissional de educação física? Vou voltar lá no perrengue da faculdade. Gosto disso. Vou pedir perdão agora que eu colei na prova de psicologia. Eu precisava de 10 e eu ameacei. Mas por que você precisava de 10, ameacei meu colega de trabalho, Lúcio, falo com ele até hoje. Ameacei ele me deu a cola, eu tirei 10, passei em psicologia. E hoje é de suma importância a psicologia para o trabalho que a gente desempenha. Isso aí foi um perrengue. Não adiantou nada colar, teve que estudar tudo depois. Depois eu tive que estudar tudo de novo, não teve jeito. Mas eu tinha um prazo, né, como dançarina, enfim, eu tinha um prazo para mim, eu estipulei esse prazo. Então eu queria me formar, queria me consolidar na educação física, parar de dançar e me dedicar só à educação física. Quando eu me formei, eu tinha uma amiga, aquela bailarina junto comigo, que ela já era educadora física há muito tempo, e ela falou, Kelly, eu vou sair. Ela falou, então quando você se formar, pega o crefe, vem.
E aí eu comecei lá na academia dela, ela saiu, eu continuei no lugar dela, fiquei por muito tempo lá, uma academia no Caxambi. E aí eu, graças a Deus, eu já saí com um início ali. Enfim, sabe dar aula de spinning? Sei, e tive que estudar batalhar para ir. E aí foi spinning, foi a questão da localizada. Eu até comecei porque, cara, a graduação ela te dá uma base e ela te dá uma permissividade de atuação junto ao conselho. Mas os específicos você tem que buscar, né? Não tem jeito. Não teve jeito. E aí eu fui estudando, comecei nessa academia e aí eu fui devagarinho ali progredindo, vendo o que eu queria, que eu saí da faculdade. E aí você abandona a dança nesse momento já, não? Não. Tá. Eu saí da faculdade falando que eu não ia trabalhar com dança. Gente, tudo que você promete durante a graduação, você nunca cumpre. A minha coletiva mais famosa era de uma modalidade de dança e hoje eu trabalho com uma modalidade que a gente coloca a dança junto. Então, sempre que a gente fala que a gente não vai fazer, a gente faz, não tem jeito. Eu falei que eu nunca ia trabalhar com água e com criança. Meu estágio da faculdade foi na água com criança. Foi no Benjamin Constant com crianças deficientes visuais na água. Então, tudo que eu falei que eu não ia fazer, eu fiz e deu certo, graças a Deus. E aí, nessa academia, você segue já dando aula de dança também, né? E só pra gente entender, qual é o momento que você sai do meio artístico? Eu saí do meio artístico quando eu me consolidei, quando o salário já dava para pagar as contas. Uma questão aí de equilíbrio eu falei, mesmo, vou me né? aposentar da dança. E aí eu fiquei só com as aulas, foi a questão do equilíbrio mesmo, porque sempre foi eu e minha mãe sozinha. E até porque deve ser muito desgastante, então, não dava mais para o corpo sente, né? E sempre foi eu e minha mãe sozinha, então precisava ter um equilíbrio ali financeiro, uma ajudando a outra pra gente seguir. Então precisava me estabilizar na educação física para poder largar a parte artística, e foi isso aí que eu fiz. E aí? Então, eu sempre busquei formas de, né? Comecei a trabalhar com 15 anos, então assim, quando eu consegui passar na Estácio e fui em primeiro, assim, eu nem lembro, mas eu lembro quando eu passei e falei, caraca. Só que eu entrei, eu botei currículo para trabalhar como recepcionista da academia e logo meses depois eu pedi para fazer estágio. Eu comecei com a musculação. Aí chegou um tempo que começou a entrar a renda, eu falei, cara, eu vou largar isso aqui. Aí fiquei um tempo até me segurar e comecei a buscar estágio. Foi quando eu entrei para que nem era Estação do Corpo, ainda hoje nem existe mais, que era ali na Lagoa, que tinha estrutura. Eu fui trabalhar na escolinha da Patrícia Amorim e comecei com natação infantil. Fiquei por um bom tempo. E era mulherada, a maioria eram professoras mulheres, então tu começa a aprender muito. E as meninas ainda até hoje atuam. E daí começou a minha escolha profissional. Aí depois que eu terminei os estágios, eu fui contratada pelos estágios que eu fiquei, então assim, legal, aquela saída conseguia. Legal. É o que eu falo pro meu time lá, que hoje eu administro lá no Conexão, tipo, a gente faz a faculdade você é profissional a partir do momento que você entra na faculdade. Exatamente. Então a nossa postura, e aí vai crescendo quanto o conteúdo, mas a sua postura, as suas obrigações, e aí é muito mais fácil, né, das pessoas tudo é networking, né? Tudo é networking. Você tá no mercado ali já. Seus professores podem te contratar ou te indicar. Concordo totalmente. E aí foi aparecendo as oportunidades, aí depois época de estação virou Bodytech, nem era academia, então as academias grandes, assim, eu fui ficando, os estágios, fui sendo contratada, fui ficando. E era uma academia pequena na Gávea, que aí chegou um momento na minha vida que aquilo começou a não ser mais o que eu queria. Então eu falei, cara, eu quero ver mais resultado na galera que eu cuido, sabe? Eu preciso ver. E aí eu comecei, não que eu não fizesse um bom trabalho ali, mas era um trabalho em grupo e tal. Eu comecei a querer trabalhar pra mim. E aí fui buscando essa caminhada. E foi quando eu pedi demissão das academias, tenho as portas abertas até hoje, que era uma equipe do coração que a gente tem contato até hoje. E eu fui trabalhar como personal. Aí fiquei por um bom tempo na caminhada como personal. E depois de um tempo, eu falei, cara, essa caminhada aqui tá sendo boa pra caramba. E foi indo. Até 2014 foi quando eu abri o Conexão. Aí a gente tá daqui a pouco. Mas o mercado, eu acho que até um recado, assim, o mercado de trabalho, eu acho que
que o nosso conteúdo, né, o conhecimento, a forma que você busca desde o começo, a gente precisa saber muito o que a gente quer, porque aí a gente vai buscando o destino. Hoje em dia eu vejo a galera muito perdida, mas na verdade ela tem que olhar para dentro e buscar o que elas querem, porque se perdem e esquecem que a parte delas tem que ser feita da melhor forma, independente da sua escolha, sabe? E tem espaço para todo mundo, né? Tem, pô, muito. Só ver. Falam que mulheres competem, a gente vai agregando cada uma o melhor e vai aprendendo uma com a outra, né? Eu acho que é isso, é a vida. E aí? Eu fui inserida na educação física porque eu já fazia Você parte já da estava escola, na questão do handball também, handball, a escola, aí fui chamada uma escola para estagiar, uma escola particular na Tijuca, que não existe mais, a escola do Remi. Fiquei, quase 6 anos lá. E sempre que eu entro nos locais... Então você estagiou e foi efetivada depois? Aí quando eu já no finzinho, né, quase assim, que a escola fechou, infelizmente. Era uma super escola, em frente ali ao antigo colégio São José, que era o nosso rival no handball. Ela roda e volta na competição. Eu ia jogar no handball São José, eu trabalhava em frente a eles, né, era terrível aquilo, gente. Aí eu fiquei melhor amiga da dona e da coordenadora, porque eu sempre gosto de participar de eventos, essas coisas. Agitava a escola de uma maneira assim, nossa, incrível. Eu tava na esquina, as crianças já vinham correndo. Tia Cris, né? Então, a escola que eu trabalhei foi da Remia. Eu tenho uma referência muito grande também. Foi agora, uns 2 anos atrás, que eu fui substituir uma amiga, Ana Cecília, maravilhosa, Ana Cecília do Hitbox, sou apaixonada por ela. Numa escola chamada Bia Riso, no Grajaú, que ela foi ter o primeiro filho dela. Essa é uma história bem legal para contar. E aí ela falou, Cris, é contigo mesmo. Criançada Grajaú, é a minha área, né? Tô ali dentro, inserida e tal. Aí fui lá conhecer a dona da escola, a Bia. Bia, um beijo pra você também. Muito obrigada por tudo. Aí ela falou pra mim, dá sua aula, né? Dá sua aula. Aí falou lá de algumas crianças especiais, né? Autismo e tal, né? Então eu falei, não, vamos lá. Pra mim todo mundo é igual. Criança é criança, vambora. Aí ela, já me ganhou. Aí fui. Falei, então tá, posso começar tal dia? Posso. Aí minha madrinha tinha um carro, na época. Coloquei dentro do carro 2 pneus, 2 skates. 2 pneus, 2 skates, um monte de bola, elástico. Aí chegou eu. Cara, quando abri o portão, que eu passei com aqueles 2 skates, as crianças... A tia do coração, Caraca! né? Aí eu fui lá pro cara que era... O cara que era o faz tudo, eu falei, você tem uma madeira aí grande, assim, uma madeira assim, mais ou menos assim, tal. Ele, é pra aula? Eu falei, Fui lá, peguei, botei um monte de coisa, umas estruturas assim, steps aqui, botei uma madeira assim, ó, botei o skate lá na ponta. Quem é o primeiro? Pronto. Eu falei, os pais ou eles vão me matar, ou vai ser meu único dia. Cara, as crianças desciam. E eu segurando, óbvio, né? Então, de maternalzinho, 2 anos, 3 anos, até uns 7, 8 anos. Cara, na hora da saída, eu passei assim no corredor, não, caiu lágrima no meu olho, cara. Aí as crianças, mãe, a tia do skate. Aí lá fora, eu botando as coisas no carro, tia! Sempre assim. Aí deu certo, primeiro dia. Que legal. Entendeu? Então, assim, eu fui jogada dentro Ninguém faz isso com médico. Eu fui jogada dentro da educação física na escola. E eu achei que eu ia trabalhar com criança a minha vida toda. Eu achei. Só que chegou uma hora que um amigo meu, que ele me encontrou na rua, eu dando aula de escola, ele falou assim, Cris, eu tive uma visão. Aí eu falei, visão, Pedro? Ele tive uma visão que você vai encher as turmas da nossa academia. E eu morava aqui, a academia era aqui. Eu nunca tinha entrado na academia. Ele, vamos lá, cara, vamos dar uma aula e tal de coletiva pra encher, porque não tem ninguém nessas aulas. Eu falei, Pedro, nunca dei aula de coletiva. Eu sou da escola. Ele, Cris, por favor, eu tive uma visão. Eu falei, tá bom, cara. Aí fui. Na verdade, ele interpretou o teu perfil, né? Sujo, né? Porque ele só queria ela. Eu me jogaram numa aula de dança. Deu uma aula de dança, de ritmo. Não era só coletiva. O que eu vou fazer? Comecei a assistir as aulas do... Meu Deus do céu, agora não fugiu o nome dele. As aulas de um professor dançarino, Saboia. Não era o Saboia. Vou começar a assistir o Saboia. Vamos lá, como é que é o movimento. Aí eu lotei a sala. Eu lotei do espelho, embaçar e ficar assim... Pra se ver no espelho? Embaçava o espelho e eu... Só com o Saboia na cabeça. Bora, Saboia! E eu dançando. Lotei. Aí, dá uma aula de local. Eu falei, caraca. Aí comecei a fazer o quê? Quando eu ia pra casa, estudar. Na faculdade a gente tem a base. É isso. Né?
Aí a aula de jump foi a mesma coisa, né? Tive que estudar para correr atrás do jump. E o que marcou mesmo a minha coletiva foi o professor Bruno Xavier, que foi um grande professor. Bruno, te amo, cara, tamo junto. A gente trabalha junto até hoje. Ele me botou dentro da sala dele de spinning, falou assim, ó, vou te ensinar o básico. O que é o básico? Posição 1, posição 2, posição 3, senta, levanta, cadência da música, pedal. Vê se o aluno bota o cotovelo aqui, vê se o guidão tá lá, né? O banco tem que ser na cristelica. Né? Não, me ensinou tudo. Eu, calma aí. Não tinha celular na época, não dava não, era aquela. Pois é. Né? É uma época que não tinha, nem tinha o Google lá pra ver. Comecei. Aí ele falou assim, agora você vai assistir aula de outros professores. Eu não vou citar nome, mas eu assisti a aula de um professor que mandava pedalar para trás. Aí eu entendi por que o Bruno falou que eu tinha que assistir várias aulas. Para eu criar minha metodologia. Perfeito. E hoje em dia eu tenho a minha metodologia de aula de bike indoor, que inclusive eu fui chamada para a Academia Shidokan, que o coordenador, um grande amigo da Kelly, que foi coordenador dela, né, Kelly? Paulo Carvalho, te amo, Paulo Carvalho! E aí agora há pouco, tá? Vai fazer 2 meses na academia. E, tipo, por causa desse meu jeito. Sim. De dar aula, um jeito diferente, um jeito alegre. A aula de jump, eu chego com meus alunos e falo assim, a aluna chega assustada. Eu nunca fiz jump, mas eu soube que as suas aulas, eu fico olhando lá de cima da janela, a menina sendo feliz. Eu falei, cara, tem uma piscina nessa academia que eu trabalho hoje, né? Falei, pula do jeito que você quiser. Você veio aqui pra ser feliz. A saúde, ela vai vir. Você vai estar no movimento, consequência. Né? Quando eu olho, a aluna tá pulando pra piscina, de costa pra mim. E eu falo assim, ó. Eu incentivo elas, sabe? Então, assim, essa coisa de ser jogada, que todo mundo, né, os professores falam assim, fui jogado dentro da sala de coletiva e... Não, você é jogado entre aspas. Na verdade, você está habilitado para tal, foi o que a Kelly falou. A vida te conduz. Você só vai buscar o conhecimento. E você pega um pouquinho dela, um pouquinho dela, um pouquinho dele, um pouquinho de cada um, você vai construindo a sua metodologia, seu modo de dar aula, e tá tudo bem. E se constrói como profissional. Agora, deixa eu te falar, lotou mesmo as aulas? Lotou, cara. Se o Pedro tiver outra visão, você me avisa. Pois é. Que aí eu já tô começando a querer saber e falar com ele. Ai, mas é aquela troca de energia, né? Eu acho que a gente, quando é de verdade, transmite aquilo com muito amor, aí vai movendo a gente pra frente. Quando você recebe o abraço do aluno, e eu não sei se vocês cara, eu fui feliz. Mas vocês, que eu digo, os profissionais de educação física, tem a questão do vínculo. Quando você tem... Tem gente que tem mais energia, menos energia, que é mais introvertido, mas tem o vínculo. É o que a gente falou vindo pra cá. A gente vive numa era muito digital. As pessoas precisam do carinho. As pessoas precisam abraço, do acolhimento, do olhar, né? do toque. Você tá o dia inteiro carinho, no escritório, no computador, no celular, chegar na academia e falar, caraca, me dá um abraço aqui, vamos fazer aula, vamos curtir, vamos ser felizes. Eu uso uma frase engraçada com as minhas alunas de Cangu, que já a gente vai falar. Eu falo, solta a rapariga que tem dentro de você. E elas me olham assustadas, eu falo, é no bom sentido, é no sentido de você soltar essa mulher. É metafórico, mas é verdadeiro. Que às vezes está aqui, essa frase é de uma professora lá de Brasília, ela usa lá, funciona, e eu trouxe pra cá. Às vezes você tá ali no escritório, aqui, às vezes você não quer botar uma roupa, não quer... Cara, esse é o momento. Ali é o teu momento, né? É o teu momento de você tirar a camisa, mesmo não tendo o corpo padrão da sociedade, que você tem tanta vergonha. Aí o corpo cara, que a mídia vende, né? Aqui não tem vergonha, aqui você tem que ser você. Então eu sempre falo. Vocês levantaram essa bola, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que foi na vida de vocês? Esse período pandêmico. Como é que isso se passou na vida de vocês? Porque a Kelly trouxe hoje, né? A gente está realmente num momento de um uso excessivo de telas, né? De um isolamento social ainda. Eu não sei quando a gente vai superar esse pós-pandêmico, já passou e não parece que as coisas não se curam. Como é que foi esse momento para vocês? Então, para mim, eu vou falar que foi assim, muito legal. Eu já tinha uma turma consolidada de ritmos, né? Numa academia, que é até do Paulo Carvalho, coordenador. E veio a pandemia. Beleza, eu tinha bastante personal e as aulas de coletiva de dança. Aí eu falei, vai durar uma semana. Personal trabalhava com personal e trabalhava com a coletiva de dança. Beleza. Eu falei, entrou a pandemia, veio aquela notificação, mídia. Falei, vai durar uma semana, né? Todo mundo achou isso. Falei, legal, vamos deixar. Galera, vamos, fériasinhas, folga, tudo certo. E aí aquilo durou 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. E aí você fala, cara, o dinheiro que tinha guardado, né? Acabou. E agora? E aí foi assim, eu comecei a brincar com as minhas alunas de ritmos pela internet, de fazer algumas aulas, né? Pra gente pelo menos se ver, conversar.
Alguns alunos eu ainda consegui atender presencial em condomínio, ainda não estava tudo proibido. E essas alunas começaram a se unir e falar, cara, você não pode fazer isso de graça. Na verdade, a ideia foi delas. Elas falaram, você não pode fazer isso de graça, a gente vai começar a te dar uma ajuda. E elas começaram a me pagar para fazer. E aí, beleza. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a estudar, vi um monte de gente criando um monte de coisa. Eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa. Falei, eu vou fazer um Instagram fechado. E elas que deram o nome, assim, elas foram principais, que é o Trintou na Quarentena. Que foi o meu projeto que deu certo. E aí a gente fazia aula de dança, fazia aula de local, aula de alongamento. Então, o dia inteiro eu também precisava me manter ativa. Eu também precisava daquele movimento. E não só de corpo, né, Kelly? De cabeça também, porque a gente começou a não ter saída. Foi aquela fase que a gente viveu, né? Morrer a gente longe. E aí foi aproximando. Todo mundo teve algum conhecido. Né? E aí, pra mim, teve um momento, né? Já que você tocou nesse assunto, a minha madrinha, ela foi internada com Covid, né? Então, eu tinha que mostrar aquela felicidade na aula, esperando o hospital ligar. Absurda. Porque ela ficou 92 dias internada, entubada. Nossa, hoje ela tem uma sequela neurológica grande, né? Pós-Covid. E assim, a gente ficava na expectativa de dar aula e receber a notícia do hospital. Você viveu 3 meses de angústia. Que às vezes a notícia do hospital não era verdadeira. E eu tinha alunas já médicas e enfermeiras que me davam a notícia verdadeira. E aí, você vive com a amortização da notícia do hospital e você vive com a realidade que as pessoas te falam. Não é bem assim que tá lá. Então, assim, eu tinha que trazer aquela alegria da aula, fazer aulão, fazer o movimento de dinheiro, cara. Tava eu e minha mãe em casa, precisava pagar as contas, preciso dar um conforto pra minha mãe, ter uma cachorra idosa também, só nós 3 ali, e a gente precisa fazer isso. Então, as minhas alunas da Zumba, né, as zumbetes, como elas sempre falam, elas foram fundamentais, porque elas que me motivaram a criar esse projeto, deram o nome, fizeram o logo. A gente começou a vender camisa, comprar camisa. Cada uma tinha uma camisa de uma cor para um dia da semana da aula. Eu comecei a comprar equipamento e entregar na casa delas. Então, foi assim... Foi um movimento muito grande que a gente fez. Eu agradeço a elas, assim, zumbetes de coração, eternas. Porque foi graças a elas que eu consegui... Transformar um momento trágico, né? Porque foram 2 pancadas de uma vez, né? Essa academia que eu era consolidada com a Zumba, ela fechou, né? Caramba. Então ela fechou em outubro e a pandemia foi em março. Ela fechou em outubro, a pandemia foi em março do mês seguinte. Então eu vim numa pancada, me consolidei numa outra academia e eu tomei uma pancada de novo. E elas foram fundamentais para essa reviravolta. Eu acho que a pandemia tirou a gente da zona de conforto. Tava todo mundo ali numa zona de conforto. Literalmente. E eu acho que fez a gente se reinventar. Eu não era muito ligada à tecnologia, tive que correr atrás, tive que aprender a ligar o celular. Tinha muita gente que nem mexia em Instagram e teve que entrar nas redes. Tive que aprender a fazer tudo. Então eu acho que foi assim... Eu falo que virou a gente de cabeça para baixo. E aí a academia, que eu já estava com a dança instalada, me chamou para dar aula online também. Então as coisas foram acontecendo, eu fui conseguir ali pagar a conta e botar a comida na mesa, esse período de pandemia. E aí, como é que foi para vocês? Então, para mim, eu acho que foi uma vitória não perder ninguém da minha família. Eu acho que foi muito aprendizado também. Eu acho que eu, nesse momento, né, como todos, fechamos a academia. Eu já estava no Conexão abriu em 2014. E foi porque são duas pessoas da mesma família. Eu sou sócia do meu marido, Rodrigo. Rodrigo! Manda 2, sócio do marido. Manda 2 corações. E aí, foi, né, essa dor da perda. Graças a Deus a gente não teve, mas a gente teve que se reinventar muito. Então... Foi momentos bem difíceis, eu trabalho com o Cross, então você dá a sala num apartamento de 40 metros quadrados. É verdade, sem eu botei, né? A gente... A caixa no sofá. Exatamente, a gente fazia step, pedia no sofá porque pra quebrar ele não ia. Então, sempre com orientação de segurança, foi sim. A gente não botou todas as aulas, que a gente tem 10 horários por dia, a gente botou uma aula de manhã e de noite e começou aí a se reinventar, aula online. A gente criou o X-Room e aí botou Instagram, aula online, beleza. Aprendizado de criar vídeo, né, Rodrigo? A gente entrava em altos aprendizados de porque ninguém estava preparado, cara. Ninguém estava preparado. Não estava. A não ser quem já trabalhava só no virtual. Sim. Mas quem não era... Quem trabalhava com mídia deu muito No início a gente via muito profissional dando aula na sala. Sim. E era isso. Pois é. Aí ele mostrava os movimentos e eu ficava na correção.
Aí o famoso Zoom ali e foi. E aí a gente conseguia... Zoom, ninguém Zoom sabia salvou muito. Salvou, não, muito, assim. E aí a gente começou a buscar estratégias de aula. Então, assim, eu tinha aluno morando na Argentina, nos Estados Unidos. Aí fazia aulão no sábado para motivar a galera. Aí os boxes se uniram. Aí galera da região dos Lagos, que era parceiro, que a comunidade é muito unida, aí a gente pegava e fazia o quê? Aulão. O cara de casa, a gente de casa. E é isso para manter a galera motivada. Nem tô falando de vida financeira. Pum. E trancamos os planos da galera. E aí foi criando estratégia de rifa, aí teve empresas de caminho. Então a gente foi buscando... Acho que a palavra é essa, reinventar, cara. Reinventar, não tem jeito. Entendeu? E aí tem, como a Kelly deu como exemplo, né? Eu acho que é o aprendizado e nos reinventamos e acaba que a gente vai buscando formas de sobrevivência, porque foi uma sobrevivência. Exatamente isso. E aí no desespero, né, que a gente tava assim, porque a gente começou a ver que os bares reabriram, o salão de beleza reabriu e as academias não abriam. E aí foi como eu entrava direto, que foi o contato com o conselho, isso eu tenho que falar, porque a Bia, né, Bia, ela que me aproximou desse mundão aqui, falou, Rê, você não tá sozinha, calma. Aí foi me sustentando porque a gente foi chegando a quase 4 meses, até 2 de julho, fechar 17 de março e 2 de julho, retornar, então foi bem delicado, assim, porque você não sabia o dia de amanhã, e eram 2 pessoas da mesma família, eu tenho uma filha, minha Maria, de 12 anos hoje, e só que a gente conseguiu sobreviver, só que assim, naquele momento foi quando me chamou para começar, até foi depois, por consequência, a gente veio se conhecer, porque a Bia que me chamou naquele momento que nem tinha comissão ainda, mas assim, falou, cara, calma, a gente tá nessa luta, e dava aquela esperança que um dia, e aí dia 2 de julho voltamos, e aí com aquela luta de manter o distanciamento, diminuir aula coletiva, porque o CROIS é coletivo, manter, né, tudo isso, mas aprendizados de um lugar que eu recebia 20 pessoas, receber 10. Distanciamento, máscara constante. Então, você brigar com o médico que era teu aluno que não queria usar máscara. Então, assim, a gente tinha que saber, teve isso também, que tinha teve. Queria usar. E foi o que eu e o Rodrigo, a gente é muito humano, e a gente falou, cara, ou a gente pensa, né, a gente abre quanto empresa e mantém, né, quanto uma empresa que a gente durma com a consciência tranquila o resto da vida, então aqui, máscara constantemente, para que se algum momento é ruim, porque a gente não sabia o dia de amanhã, a gente seguiu todos os protocolos. Exatamente, é a prevenção literalmente. E lá eles falavam que até era mais, as pessoas, até o segundo carnaval, né, que foi quando a gente largou a máscara já indo pro futuro, aí a galera falava, pô, a gente respeita, porque eu era meio mestre dos magos na máscara, a galera ia beber água e ensinava estratégia para tirar a máscara. Bota a máscara. Porque a gente tinha que ser... Porque, assim, dentro daquele contexto, eu queria ter a tranquilidade que não tinha como a gente saber que ali era imune, mas a pessoa seguiu todos os protocolos necessários. Exato, um espaço de saúde que estava trabalhando com a prevenção daquele momento. Sim, e tinha que ter, não tinha jeito. E aí foi. E aí eu tô aqui e a gente tá junto. E aí, graças Cris, a Deus, como é que foi né? essa tua fase? O meu, eu trabalhava em escola, como eu falei, né? Eu tive até... alguns problemas antes da pandemia, porque eu fiz uma cirurgia, eu tirei o útero todo, no exame deu 5 miomas e o ovário esquerdo que deu um cisto de 6 centímetros. O médico falou, notícia boa e ruim, você quer saber qual é o primeiro? Eu falei, qualquer uma, né, porque já tirou tudo mesmo. Não, tive que tirar o seu ovário esquerdo, tinha um cisto e tal, beleza. E aí foi aí que eu parei de trabalhar com criança, né, foi bem pertinho pouco antes da pandemia, que eu trabalhei de parar em escola. E essa escola que eu trabalhava, ela não me apoiou quando eu tirei o útero. A diretora mulher, eu não vou citar o nome da escola, não, sem problema. Acho que fica legal. E ela falou pra mim, olha, você não tem condição de trabalhar mais com criança porque você não tem útero e você não vai conseguir subir escada e nem tomar bolada na barriga. Eu comecei a chorar na hora, chorei mesmo, gente. Que eu não sou de chorar não, mas eu chorei. Fiquei muito chateada, porque era o meu único emprego. E era a tua paixão, né? Era a minha paixão. E aí eu estava muito apaixonada por criança nessa época. Trabalhar com criança era muito legal. Eu me identifiquei com isso. E isso me deu meio que uma inchada, né? E aí depois é que eu entrei pra academia e tal. Aí veio a pandemia. Fechou a academia e tal. Eu resolvi abrir um pouco antes da pandemia, eu abri um box de cross trainer.
que não era um boxe, era o segundo andar de uma casa que tem lá no Grajaú, chamada Mansão Vila de Noel. Angélica, muito obrigada pela oportunidade que você me deu, tá? Você é muito importante na minha vida por isso, que a Angélica me abraçou num momento que eu estava precisando antes da pandemia, né? Que eu não sabia o que ia fazer. E eu me apaixonei pelo cross trainer. Fiz curso, estudei, corri atrás, me especializei, comecei a comprar material, tudo sozinha. Aí comprei um monte de material, cara, sei lá, deu quase 8 mil reais de material parcelado. Aí entrou a pandemia, aí ela, Cris, a gente vai ter que parar vai ter que fechar, ela tinha um restaurante embaixo, né, e tal. Falei, tá, como é que eu vou fazer? Falei, vou ter que começar a atender em casa. Falei, tecnologia, né, mais ou menos, celular, né. Eu falei, não, mas aí o Zoom no celular não dava bom, eu falei, então eu vou abrir o Zoom no computador. Aí comecei a entender como é que funcionava o Zoom, porque eu nunca tinha mexido naquilo na minha vida, nunca precisei de Zoom. Acho que ninguém. Aí eu falei, comecei a estudar aquele negócio ali. Pra mim não era tão difícil, né? Porque eu também trabalhava na área de informática, mas eu não trabalhava com Zoom. Falei, vamos lá. Aí peguei os alunos que queriam, porque tinha uns que não queriam. Sim, queriam só ficar em casa e se largar pra pandemia, se entregar à pandemia. Eu falei, não, vamos lá. Aí abri, eram tipo 20, 27 cabeças, 30 cabeças no Zoom. E tô olhando aquele monte de gente aqui, ó. Se perde, Meu Deus do céu, aqui, ó, como é que tá fazendo? Aí tinha um que saía. Falei, por que você tá saindo do quadro aí? Não, porque eu tô fazendo agachamento da parede. Falei, não, vira o teu celular que eu quero ver tu agachando. Tá me passando a perna, né? Aí só aparecia lá, né? Aí, enfim. Quase no finzinho da pandemia, 6 horas da manhã eu recebi um telefonema da Angélica. Cris, corre aqui. Eu falei, o que houve? Ela, vem pra cá agora. Pelo amor de Deus, vem pra cá. Aí eu falei, de pijama? Ela, de pijama. Troquei de roupa, fui. Cheguei lá, 2 ladrões, vamos falar ladrão, né? 2 ladrões, porque roubaram. Entraram, subiram por trás da casa, caíram da piscina que estava vazia, puxaram o ar-condicionado, roubaram alguns equipamentos, algumas coisas da mãe dela. Grande, ele aumenta, tudo que a gente tinha, né? Tal, eu falei, legal, né? O que eu vou fazer? Vou ter que levar tudo pra dentro de casa. Aí eu levei toda aquela academia que eu tinha pra dentro da minha sala de jantar. E quando eu tive esse mioma, eu sofri muito com essa coisa da estética, né? De ser gordinha e tal. E aí eu aproveitei essa fase da pandemia e da aula para os alunos, eu emagreci 24 quilos. Dentro de casa, dando aula para esses alunos. Porque eu fazia aula junto com eles, eu agachava junto, eu fazia o burpee junto, eu pulava a corda, eu tinha 2 bicicletas de spinning dentro da minha sala. Eu fazia o spinning, entendeu? Então, assim, a pandemia, os alunos... E aí, outra coisa muito importante. Obrigada, meus alunos do CROSS, muito obrigada mesmo, gratidão, porque eles não largaram a minha mão na pandemia, pagaram mensalidade. E pós-pandemia, continuaram comigo na academia que eu tô até hoje, que é em frente à mansão, que o dono, Alessandro Semeraro, gratidão por você existir na minha vida também, por ter me acolhido nessa época que eu precisei. Ele falou, traz o seu estúdio pra cá, o seu CROSS pra cá, você continua aqui e ainda vai dar aula de coletiva pra mim. E aí foi bem legal. É isso, né? Foi um momento muito ruim, mundialmente falando, mas também houve muita oportunidade. Né? Foi, a Kelly falou, é um momento que deu pra... Quem conseguiu se reinventar, conseguiu, né, vingar. A gente está quase indo pro final, mas ainda tem coisa boa, fica por aí, não sai daí. Bom, agora eu quero saber como é que tá o momento de vocês. Né? Como é que tá atualmente, né? A Rê já deu alguns spoilers, que já desde 2014 tem o box. Mas a Kelly tem algo muito interessante para trazer pra gente. Queria que você falasse, Kelly. Então, logo depois, né, teve essa situação de pandemia, eu tinha a questão do... Peraí, deixa eu voltar tudo. Pode começar do início. Vamos lá. Logo depois que, né, voltou tudo, abriu, pandemia, né, acabou, entre aspas, eu continuei dando minhas aulas coletivas, meus personagens, graças a Deus, voltaram. Agradecer meus alunos que estão comigo até hoje, que eu também trabalho como personal de idoso. Então, Deus é meu público fiel. Durante a pandemia, teve uma ligação com a pandemia, durante a pandemia eu comecei a trabalhar com essa modalidade, que é o meu carro-chefe hoje, que é o Kangu Dance. Eu ganhei da minha aluna, eu vou ter que falar dela, né, a Sol, eu ganhei dela um Kangu. Por quê? Na academia que eu dava dança, tinha uma professora dessa modalidade. E durante a pandemia, não de Covid, essa professora veio a falecer. E ela falava pra mim, Kelly,
pô, tem espaço para todo mundo, tá na hora de você, pô, vem para essa coletiva também, você gosta. E eu fiquei com muito medo, porque eu hoje falo muito sobre isso. A gente não é uma profissão unida, não é, né? Então, eu tinha medo da represália que eu ia sofrer. Por assumir o lugar dela. Por assumir uma modalidade. É triste o que eu vou falar, mas é verdade. Esperou a professora falecer para você assumir o lugar dela. E eu relutei anos porque eu tinha medo que isso ia explodir em cima de mim. Então, o que a gente fazia? Ela me deu o cangu, ela falou, Kelly... Para quem está assistindo, Kelly, explica o que é o cangu. O cangu, ela é uma bota, ela é um jump, e não é, né? Ela é uma bota que ela tem um sistema de amortecimento de impacto, ela amortece até 80% do impacto, você calça ela como um patins e você faz uma aula. Aí tem as vertentes, né? E o meu é o dance, que a gente junta coreografias. Até porque você falou que não ia trabalhar com dança, Até né? porque eu falei que eu não ia trabalhar com dança, né? Mas a gente une aí coreografias com essa bota de amortecimento. É como se fosse um jump, mas utilizando um patins adaptado, vamos dizer assim. Que ao invés de rodas, tem um amortecimento. Tem um sistema de amortecimento. E ela me deu de presente e a gente começou a se reunir lá na casa dela e montar umas coreografias de brincadeira. E aí, quando teve a liberação da pandemia, eu fui a Londrina fazer o curso com a mulher que é referência no Brasil hoje, que é a Carol Macário, que é a minha mentora da modalidade. Eu fui fazer o primeiro curso com ela para entender, né, essa modalidade que no Rio de Janeiro não se sabia o que era. E aí eu fiz o curso com ela e voltei, aí a Sol sempre insistia, Kelly, tá na hora, tem as meninas que ficaram por aí, pô, não deixa a gente sem, a gente gosta, né? E é uma forma de trazer isso pro Rio de Janeiro, não tem. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz a proposta tenho que falar mesmo, da Academia Physical, eu fiz a proposta para eles de levar a modalidade lá para dentro. E eles abriram a porta para mim, assim, com muito carinho, mesmo não sabendo da modalidade, não sabendo o que era. Eles só falaram, Kelly, deixa ninguém cair, não. Pelo amor de Deus. E eu falei, não, deixa comigo. E aí eu comecei lá com 4 alunas, né? Que foram as que ficaram, que vieram comigo. E eu vou falar assim, elas me maltrataram muito, vou falar isso, mas foi bom. Porque elas fizeram com que eu melhorasse cada vez mais na modalidade. Então, eu sofria comparações, elas vinham pra cima, falaram, Kelly, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Elas davam um palpite mesmo, porque elas já conheciam a modalidade, elas já praticavam isso. E a Sol, que é minha aluna e hoje é minha sócia na modalidade, ela viajava ao Brasil porque ela já gostava de professores que são referências fora. Entendi. Que eu também vou falar sobre eles, que é importante. Então, eu botei a cara, hoje eu tenho aí mais de 40 alunas, e aí a gente vai falando um pouquinho mais, que hoje eu represento o Rio de Janeiro na modalidade aí a nível nacional, porque no Rio de Janeiro eu sou a pioneira, não tem outro profissional que dê essa modalidade. Então, acho que assim, todo mundo colaborou. As minhas alunas, que já eram minhas alunas de dança, faziam a modalidade, e quando teve essa perda, elas vieram me pedir socorro, né, e me incentivaram ali de uma maneira cruel, mas me incentivaram. Isso foi importante para o meu crescimento profissional na modalidade. A academia, por ter aberto a oportunidade, e os mentores aí, que foi a Carol e a Nilceia, que são pessoas de outros estados, que me mostraram a modalidade e fizeram criar o meu estilo, que hoje é o que eu prego aí no Rio de Janeiro. Eu acho que o Centro de Memórias ele é tão importante, porque hoje, quando você viaja em competições e representa o estado do Rio de Janeiro, ninguém sabe o que você passou lá na faculdade, o que você teve que ouvir de piada, o que você teve de estudar virando à noite. Então, acho que é isso que é legal, né? A gente consegue mostrar que o caminho nem sempre é tão fácil quanto as pessoas pensam. Exatamente. Não cai de paraquedas, é luta. É luta mesmo, e a gente tem sempre eu falo que são agentes externos que estão ali pra falar, aí não vai dar não, sempre você não vai conseguir. Sempre tem. Você não vai... Tempo todo. E é o que eu falo, todo, né? Eu sempre falo pra elas, né? Cara, a gente precisa se unir. Eu vejo que aqui no Rio de Janeiro a gente não faz isso. Eu tenho a vivência do Cangu Dance em outros estados, né? Como Brasília, Sul. Enfim, a gente tem um festival grandioso em Porto Seguro, que eu represento o Rio de Janeiro. E assim, lá fora eu vejo que eles são unidos. Em Brasília tem uma união muito grande de profissionais de educação física e tal. E a gente tem que trazer isso para cá. A gente não tem que competir, a gente tem que se unir para fazer um negócio maior ainda. Porque a categoria fica fortalecida, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, a modalidade do Cangu, ela é um modelo de negócio. Eu tento trazê-la hoje como um modelo de negócio. Eu tenho uma sócia, claro, é um negócio que não dá, como uma academia, como um boxe, você tem que ter um sócio, não dá para você abrir sozinho, a não ser que você tenha muito dinheiro guardado.
Mas, cara, é isso. Assim, tem coisa pra falar que se eu vou ficar falando aqui o dia inteiro. 3 horas de podcast. 3 horas de podcast. E aí, Rê, 10 anos de boxe, é isso? Esse ano eu faço. E esse ano eu faço 20 anos de profissão também. Vou ter que comemorar em dezembro. Vai ter DJ, né? 10 de dezembro, DJ. Vai ter Você DJ. sempre tá, né? Vai ter 10 de dezembro, Pode 20 ter um de campo profissão. dance. É só uma dica. O evento tá Obrigada. pronto. A dica, tá pronto. E eu amo evento. Já diz, né, o nome, conexão, conectar pessoas. Então, a gente pensou em conectar pessoas, a gente estava, entre aspas, numa zona de conforto. Eu e o meu sócio, meu marido, a gente era profissional de educação física há muito tempo, mas na Zona Sul do Rio. E abrir na Zona Sul um negócio, a gente, muito complicado, investimento e tal, e a gente resolveu. Em 2014 começou, na verdade, um pouco antes, começou a buscar espaço e tal, e em 2011, a modalidade do CrossFit veio pro Rio de Janeiro. Saiu lá dos Estados Unidos, veio pra cá, que nem tinha boxe, era na praia de São Conrado e tal. E foi quando meu marido o Rodrigo começou a conhecer. E aí, daí, passaram-se 3 anos e aí a gente começou a buscar lugar. Aí a gente foi pra Tijuca, perto de onde a gente morava. Eu moro em Vila Isabel. E aí a gente encontrou e em 2014 a gente começou a empreender. O nosso sonho virou realidade. E 22 de dezembro de 2014 foi quando começou, e a gente começou num esporte que as pessoas conheciam um pouco. Até hoje tem um pouco de preconceito, as pessoas não se acham capazes de fazer porque acham que o que vê no Instagram, que as pessoas têm noção, acham que é aquilo que quem posta ali um snatch bonitão com 50 quilos não é o que vivencia. Então, toda essa base a gente começou a transformar. Então, vamos fazer 10 anos. A minha família Conexão, eu mando um beijo, não só na pandemia, mas eu sempre uso essa frase, ninguém larga a mão de ninguém, porque não é só nas alegrias que a gente está junto, eu amo evento e adorei a ideia, mas porque é dessas formas que a gente vive, né? Comemorar a vida, eu falo aqui. Minha agenda dia 22 de dezembro. Mas fala mesmo, vou chamar vocês todos que estão fazendo parte desse sonho aqui, de estar aqui com vocês. E aí, desses 10 anos, muitas vidas transformadas. A minha filha começou com 2 anos o CrossFit e hoje pratica, né, o cross lá com a gente. Eu tenho alunos de 11, hoje ela tem 12, né, na turma de adulto, até 72 anos. Me vejo como empreendedora, não gosto do rótulo de empresário, porque o patamar que você tem que estar, mas eu acho que a humanização, a forma que a gente lida como missão, não só como profissional de educação física, mas lá transformar a vida, trazendo cada um de uma forma única. E unir as pessoas e botar, colocar a ferramenta do esporte, né, o tempo todo, mente e corpo sendo transformados com aquela consciência corporal, com a mudança. Então, assim, não é um centro de treinamento apenas, é um lugar onde a gente faz as pessoas felizes, né? Então, isso faz toda a diferença no mercado. Que me move e move todos ali dentro. Então, é esse contexto, né, Cris? Fala aí, acho que você. É por isso que nós três a gente se dá tão bem, sabia? Porque a gente lida com a felicidade, a gente com a vai alegria. falar sobre isso agora, mas antes disso, queria que você falasse, porque você acabou trazendo a sua história, se especializando na questão das coletivas. Né? Como é que você percebe esse mercado? Como é que você enxerga esse momento das coletivas? Então, eu já vou começar logo pelo final. No caso, eu estar aqui hoje. A dificuldade que está sendo para achar professor no mercado de coletiva que queira substituir. Não é o primeiro professor que fala isso aqui, né? Gente, eu não sei se é o medo da coletiva, se é o medo da hora-aula, porque as pessoas nos comentários de tudo que se fala a respeito de educação física, só sabe falar da hora-aula, gente. Ninguém sabe falar de outra coisa. Você não vê uma pessoa incentivando a outra, você não vê uma pessoa, que legal o seu trabalho, pô, parabéns, foi muito... Não, mas a hora-aula é culpa de não sei o quê. A hora-aula... Aí, quando você vai botar um anúncio de substituição em algum lugar de coletivas, primeira coisa que a pessoa vai perguntar no teu WhatsApp, sabe quanto é a hora-aula? Gente, pelo amor de Deus, cara, isso tem que acabar, cara. Eu sou uma fã hoje em dia, porque eu fui inserida na coletiva muito antes da pandemia, mas de 3 anos para cá vem sendo muito forte na minha vida a questão das coletivas, né?
como eu falo, pelo fato de eu ser DJ, eu gosto muito de tumulto. Eu gosto de gente. E você sabe fazer uma base de aula total, né? Eu gosto de estar... Você consegue fazer uma boa base de aula, né? Mas eu consigo ter uma base de aula, até pela playlist. Né? Exatamente. Teve um professor agora, de um curso do CREF, né? Que ele, de hidrotreinamento, que é Cledson, né? Que ele chegou pra mim e falou assim, tem como você fazer uma playlist pra mim? Quanto é que é aí? Cara, tem como você DJ, né? Não sei o quê. Então as pessoas já vêm com isso, né? Então o DJ, ele associou muito nas minhas aulas coletivas hoje, e todas as academias que eu dou aula, o professor que escuta as minhas aulas fala, que playlist é essa? E os alunos foge do padrão, né? E os alunos me pedem, pô, tem como você passar essa playlist no grupo? Tem, gente, tá liberado, não sou dona de nada. Graças à visão do Pedro. Mas graças à visão que ele teve hoje, eu vou encher. Então, assim, eu sou tão fã de coletivas, né, que eu não gosto de aula vazia. Eu vou dizer pra você que eu tenho ranço. Posso falar que eu tenho ranço? Porque eu tenho ranço de coletiva. De coletiva vazia, né? Então você chega, você vai empolgadona, pô, hoje eu vou dar a aula de gap da vida das alunas. Aí 3 alunas, tu. Vamos lá. Eu consegui ver o rosto dela. Vamos lá, turminha de 3, né? E aí agora eu lancei uma brincadeira que já existia na internet, que as meninas sabem. Eu fiz um evento na Barra da Tijuca. E aí eu fui lá quietinha assim, gente, silêncio, que eu vou dizer que não veio ninguém, hein? Galera, né? Aí eu fui lá, pô, gente, aqui, eu toda suada no vídeo. Fui convidada aqui pra fazer um aquecimento aqui, num evento, e só que, cara, não veio ninguém. Aí eu fui abrindo assim, ó, não veio ninguém, tô bolada, hein, tô aí. Cuidado com esse vídeo do não veio ninguém, que pra mim esse vídeo deu um problema. Deu problema? Cara, a Elô estava lá, Elô, te amo, Elô. Elô estava lá. E aí a Elô, como eu vi vendo a Elô aqui lá embaixo, né, no meio do tumulto, e ela rindo, dando risada, eu não veio ninguém, tô bolada. Então, assim, eu gosto desse acolhimento, né? E no ano passado, teve uma aluna minha, que ela já é aluna minha desde a minha primeira academia, que aí ela até falou pra mim assim, cara, você tem um rótulo de trazer alegria pra vida das pessoas, né? Então, assim, você é uma encantadora de pessoas. Eu achei isso lindo. Olha, que bacana. Achei isso lindo. E traduz, né? E vive num mundo que as pessoas não você elogiam, encantadora né? de Então, pessoas. assim, é tão legal você... Porque crítica chove. Chega aluno novo lá na minha sala, né? Hoje, lá onde eu trabalho, na LifeUp, e aí, aluno novo, né? Aí chega, faz a aula. Aí no final da aula, aí você vê o aluno vindo aqui, ó, aqui de ladinho assim, tu vê o aluno vindo, né? Aí eu falo, ai meu Deus do céu. Aí, posso te dar um abraço? Isso é. É muito bom. Falei, pode, bora, abraça Isso aqui. Tô cheirosa hoje e tal. Cara, você tem uma energia. E às vezes eu não entendo isso. Eu falei pra gente, fez uma viagem agora pra Cabo Frio, falei sobre isso, às vezes eu fico assustada. Porque a pessoa fala, cara, você tem uma energia, você chega e vai bum no lugar assim. Aí eu falei, cara, eu não sinto isso. Mas é porque você transmite. Você transmite. Mas, enfim. E continue. Bom, eu acho que nada mais justo do que a gente encerrar esse bate-papo com vocês contando como vocês se conheceram. Até porque nos bastidores, vai ter que eu falar já sei dela. que tem coisa aí. Vai ter que falar dela. Quem vai começar é Kelly? Mas é rápido. É rápido. Vai lá, pode conta falar. pra gente Pode fechar falar. esse bate-papo. Eu estou preparada. Tá preparada? Tô. Então, eu tava dando personal numa academia no Grajaú, que é a academia que ela citou. E eu via ela lá dando personal. Mas assim, eu sou muito na minha e ela na dela, mas eu falava, cara, meio chata, né? Falei, não olha nem pra minha cara. Eu falei, deixa pra lá, né? Eu não vou falar também, que vai que eu falo, ela dá aquela virada assim. Eu vou ficar chateada. Cheia de energia pra dar pra ela. Sempre atendia meus alunos, aí eu via ela com a blusa do CREF, eu falava, ela é do CREF. Eu falei, ia lá, não... Na época eu não era ainda, eu falei, ia lá, não sou. Caramba. Meu Deus, cara. E a gente nunca nem se olhou. Nem bom dia. Nem bom dia. Caramba. Nem bom dia a gente se dava. E a Renatinha eu conheci dando carona pra ela, porque quando a Tati me chamou pra compor a comissão, teve um evento do CREF Mulher, e aí era quem morava mais perto, dava carona pro outro. Aí a Renatinha veio comigo, que ela mora pertinho de mim. E aí eu conheci, a gente foi trocando muita ideia, até lá trocando fofocas, até lá. Até lá, foi ótimo. E aí eu conheci ela. E a Cris estava nesse evento também. E aí tu foi obrigado a dar bom dia. Não, ela falou a minha cara, né? Eu não gostava de você. E eu ainda vi ela lá, eu falei, ai, eu acho que é, sei lá.
Mas viajando no pensamento. Eu falei, agora eu tenho que falar, e aí, tudo bem? Eu falei, ela vai me odiar, porque eu já odeio ela. Eu falei, ela vai me odiar também. Nada a ver. Eu falei, tá tudo certo. Eu falei, não vou fazer amigos, né? Eu falei, vou ficar quietinha aqui no cantinho da comissão, nem vou fazer amigos. Porque como eu trabalho com personal, eu sou muito sozinha, né? E as minhas coletivas são só minhas alunas. Então é a panela e o sozinha. Eu nunca tive essa troca, assim, com profissionais da minha área. Nunca tive. Principalmente com mulher, que mulher é o satanás. Não tem jeito. Então, eu nunca tive isso. Então, isso pra mim aqui é muito importante, porque me tira desse sou sozinha. Eu sou sozinha trabalhando. E elas me tiraram disso. Então, eu não odeio mais, não. Eu te amo agora. Minha DJ, minha videomaker. Não, isso é legal porque é um momento de construção e fortalecimento profissional. Vocês criaram essa amizade. Sim. Né? Sim, a gente consegue, de fora, perceber o quanto vocês têm essa união e finalizaram estando aqui. E eu tinha medo mesmo de vocês me... Vou falar aqui sem saber. Depois ela a gente foi eu tinha medo de vocês me odiarem mesmo, tinha. Porque sempre quando a gente... É porque eu acho que aqui bateu muito, porque são 3 mulheres muito fortes, de destaque. Porque sempre quando a gente entra num lugar que a gente acaba se destacando de uma forma ou outra, a gente é odiado por outros profissionais. A gente é olhado torto, não tem jeito. E eu sempre tive muito medo disso, que isso sempre me aconteceu muito. E o acolhimento delas, para mim, foi importante para me tirar dessa caixa de trabalho sozinha. Hoje eu ligo para elas, a gente troca no grupo do WhatsApp, polêmica, fofoca. Exatamente. Hoje eu consigo trocar com pessoas que estão ali na mesma profissão que eu. E isso para mim foi engrandecedor, porque isso eu nunca tive em 10 anos de formada. E aí eu vou te falar uma coisa, Kelly. Aqui tenho a certeza que todos estão admirando você, Renata e Cris, por tudo que vocês passaram pra gente, a trajetória de vocês. Né? Eu acho que esse projeto ele tem esse intuito. Né, inspirar pessoas, falar de mercado de trabalho, mas também mostrar que a história é construída. Né, e é isso que vocês trouxeram. Tem uma triste notícia. Vamos finalizar. E aí a gente pode agradecer a nossa gestora? Então, eu queria, na verdade, passar a palavra a vocês para se despedir do pessoal de casa. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que fez parte aí dessa trajetória, né? Até as pessoas que foram momentos ruins, né? A gente agradece também, porque quem foi ali ruim com a gente cresceu por causa disso. Então, agradecer, no geral, agradecer minha mãe, que sempre foi minha apoiadora, agradecer só minha sócia, né, que está apoiando aí até hoje nessa questão do Cangudense. Ela é da área da saúde também, ela é enfermeira, então está compondo aí agora como minha sócia na questão administrativa do Cangudense, né, desse nosso projeto. Agradecer a minha gestora Tati, que isso é papo para outro podcast, como a gente se conheceu, como eu cheguei até a comissão. E é o que eu falo, isso deixou para mim, assim, aproveitem todas as oportunidades. Até aquela mínima oportunidade pode te levar num lugar que você nem vai imaginar, que foi o meu caso com a relação da Comissão Tijuca. Estava num lugar, sim, né, que a gente falar, a gente vai para fazer um negócio legal e foi, assim, uma conexão, né, e chegou até a Tati e foi onde eu cheguei e onde cheguei até elas e agora a gente está aqui. Então, agradecer a todo mundo. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer a Deus, eu estou me emocionando de tudo que ela está falando. Porque é um sonho estar aqui, ponto. Assim, representar a educação física e estar com pessoas incríveis, mulheres incríveis, fortes, que me ensinam todos os dias. A minha família, Rodrigo, Maria, minha base, minha filha me move todos os dias, falou, mãe, vai lá e arrasa. Tô aqui, ó. Tô aqui. Você é minha força todos os dias. Meu marido que fala, cara, tem tudo a ver, o mundo tem que ouvir a sua voz, tem que ouvir você mostrando para o mundo que o amor pela profissão, fazer tudo aquilo, transformes e o mundo precisa ouvir. E assim, esse time aqui, quero agradecer ao Hernani por tudo que ele faz pela educação física, não posso deixar de falar, o professor Hernani, muito obrigada. A Bia, que me trouxe para esse mundo, não que o conselho não fizesse parte da minha vida, sempre fez, desde que eu me formei em 2003, mas pelo fato de me mostrar que era além. Então, o acolhimento no momento de dor, falando assim, caramba, e me abriu caminhos e me trouxe amizade, me trouxe aqui. Então, a Bia, como me espelha todos os dias, a Tati por ser uma líder incrível e fazer com que aquele time mova não só a Tijuca, mas ela está lá na região dos lagos, mas assim, fazer com que todos os profissionais façam a diferença nesse mundo. Então eu vejo ela falando
isso e mostrando isso nas atitudes, eu procuro seguir o exemplo. E assim, eu quero deixar um recado para todas as mulheres, que a gente consiga não só na profissão, mas falar da nossa profissão. Vamos começar a olhar para o lado e dar as mãos, sabe? Eu acho que a gente precisa se olhar no espelho todos os dias e ver que a gente sozinho não vai a lugar nenhum. E a todos os profissionais também, eu acho que a gente precisa se unir para mudar, né, essa questão do valor e do respeito. Então, muita gratidão estar aqui. Muito obrigada, Jorge. Você é maravilhoso. Muito obrigada por trazer tranquilidade num momento tão diferente. Meninas, amo vocês. Muito obrigada. Um beijo. E aí, Cris? Primeiro, eu gostaria de agradecer a minha madrinha, Glória Caminha, meu Renan, meu afilhado Renan, que é meu Renan, né? Meu Renan Caminha, que eles me apoiaram muito no momento que eu mais precisei da minha vida, que foi meu momento profissional, né? Que eu fui inserida no mercado. Sempre me apoiaram em tudo, nas minhas loucuras, né? Nas horas que eu precisei ser séria também. Agradecer a Tati, porque se não fosse a Tati, eu não teria conhecido essas duas meninas. Eu não teria entrado para a comissão. Nossa, experiências maravilhosas nesses 2 anos. Eu conheci a Tati Sangenito no dia do meu aniversário, com essa careca, que foi o que fez ela se apaixonar pelo tipo de pessoa que eu sou. Ela está todos os dias me dando força, todos os dias me ajudando. Muito obrigada, Tati Sangenito. Muito obrigada, Elô Vilela. Por todas as vezes que a gente se encontra, a Elô tem alguma frase, alguma palavra, algum abraço para me dar, que é muito importante para mim. Elô, muito obrigada, gratidão. Professor Hernani, gratidão por ter me aceitado também, gratidão pelas oportunidades. Obrigada, meninas, que se não fosse a Tatiana eu não teria conhecido elas. As outras meninas também, Claudinha, Flávia. De você. Verdade. Obrigada pela Kelly me amar hoje em dia. Obrigada, Kelly. Tá? Jorge, foi um prazer enorme. Todo meu. Tá? Eu quero agradecer também a Cris Belo, que fez parte do meu passado, que fez parte do meu início de carreira de educação física. Coração para você. Tamo junto, meninas, mulheres, sejam fortes, não larguem as mãos, que eu acho que esse é o momento, e seguimos. Estamos aguardando o próximo podcast, hein? A gente gosta de falar. Parte 2. Meninas, muito obrigado. Em nome do Conselho, eu agradeço vocês, não só por terem aceito o convite, mas pelo benefício que vocês fazem à sociedade. Né? Vocês transformam vidas e vocês também inspiram. Gratidão, e gratidão. com você, Gratidão. a gente se vê semana que vem. Até lá.